Bom, amigos, agora então vamos a algumas práticas, né, de alguns comandos que a gente viu relacionados à manipulação dos dados que já existem em tabelas específicas. Quando eu vou aqui para o SQL Editor, independente da tabela ou do banco de dados que eu estou selecionado, aliás, da tabela dentro do banco de dados que eu estou selecionado, você pode construir um comando para você visualizar qualquer coisa. Então, vamos ao primeiro comando básico, select, né? Que, como nós vimos na sala de aula, é um comando de SQL, né? Uma instrução que permite você selecionar o que? Selecionar valores que estão dentro dos campos de uma determinada tabela que podem ou não obedecer a um determinado filtro. Então, se eu quero, por exemplo, selecionar os dados de todas as turmas que nós temos criadas nessa estrutura, select asterisco, porque eu não vou especificar um campo ou outro, eu quero todos os campos, from, de onde? Da tabela turmas. Se eu não colocar filtro nenhum, que seria, por exemplo, com a instrução where, onde, né? E mais à frente a gente vai ver outras estruturas mais complexas, você não colocando filtro, ele vai selecionar tudo que existe lá. Então, como é que você vai rodar? Você vai clicar aqui na setinha verde no Run ou usar a tecla F9. Repare que na parte de baixo ele criou uma nova estrutura. Isso é importante vocês compreenderem. A query, ele gera uma estrutura nova. Ele não está, na realidade, pegando e te colocando numa tela aí embaixo a própria estrutura. Ele pegou a estrutura, coletou os dados e criou uma tabela virtual com as mesmas colunas e com os dados que estavam dentro deles. Por quê? Porque você pediu para selecionar todas as colunas, né? O interessante é que dentro dessa estrutura você pode ir clicando, ó, em cada campo e ele vai ordenando, né, descendente ou ascendente nas estruturas que você cria aqui. Bom, olha como fica diferente. Eu vou, por exemplo, agora selecionar apenas o ID turma, o ID curso e o CP nome. Eu só quero essas três colunas, ou seja, ele não vai replicar uma tabela exata, porque ele não existe uma tabela apenas com essas três colunas. Ele existe uma tabela com várias colunas. Mas aqui, na minha replicação, na tabela virtual que eu estou criando, na minha visão, no meu resultado, eu quero apenas estes campos aqui, das turmas. E vou fazer um where aqui. Where, por exemplo, ID curso igual a 2. Eu só quero saber as turmas criadas para o curso 2. Quando eu rodo, pronto. Ele já aplicou um filtro, já me criou uma nova visão, uma tabela virtual com 3 colunas e com os dados que eu desejo. Então, a partir disso, você vai entender que você vai poder produzir diversas visões de acordo com a necessidade que você tem. Essas visões, elas certamente transformar-se-ão na aplicação em relatórios. Então, a maior parte dos relatórios, a totalidade dos relatórios criados, eles são oriundos em algum momento de uma instrução SQL que é passada, seja uma query direto pela camada de aplicação, ou a camada de aplicação às vezes passa um comando para um componente que se conecta com a camada de banco de dados, enfim. Tudo vai se transformar numa query simples como essa que vocês estão vendo aqui. Coisas interessantes sobre as queries que você deve ter em mente é que a montagem delas deve obedecer a algumas regras. Por exemplo, nessa tabela turmas, nós temos todos esses campos aqui, certo? Repare que na minha query, eu coloquei select de turma e de curso CP nome, turmas, where. Vamos supor que eu pegue um outro campo aqui. ID período igual a 1. Repare que ele utilizou como filtro um campo que não foi selecionado na minha exibição. No comando SQL, isto é permitido, no comando select. Você pode utilizar como filtro qualquer estrutura da tabela, qualquer campo, qualquer coluna dessa tabela que seja consultável, independente dela estar sendo exibida ou não.
Beleza? Bom, então, quando eu volto lá no Data Browser, o Data Browser não é o Data Browser do meu SQL, é o Data Browser da tabela que eu estou me posicionando, tá certo? O resultado do meu SQL, o meu Data Browser, digamos assim, do SQL, é feito no momento em que eu executo a query, ele gera essa tabela abaixo. Perfeito? Então vimos aí de uma forma simplificada o comando where. Eu vou voltar aqui numa estrutura, vamos selecionar tudo novamente. Gente, esse hábito de escrever a instrução do SQL em maiúsculo e os campos, os filtros em minúsculo é um hábito que eu tenho porque visualmente fica mais fácil de você compreender a montagem da query. Como eu trabalho com programação web, onde você utiliza algumas linguagens de script que você tem muitas vezes a necessidade de passar essa query em forma de código, e a gente normalmente tem que fazer a leitura desse código para debugar um erro, uma coisa ou outra, o padrão é essencial, né? Então, assim fica mais fácil para mim, é uma boa dica, eu sugiro que vocês usem. Então, vamos voltando ao nosso exemplo aqui, select asterisco from, por exemplo, a mesma tabela lá, TB turmas, where, né? Vamos botar ID curso igual a 1. E aí, além do meu filtro, né? E o meu filtro, na realidade, ele pode ter mais de uma condição. Por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui. ID curso igual a 1, end, e. ID período também igual a 1. Ou seja, ele está refinando ainda mais a minha busca. Ele diz que ele vai selecionar todos os dados das turmas, que o ID curso seja 1 e o ID período seja 1. Então essas duas condições têm que ser satisfeitas porque o conector, o operador que nós usamos é o e o e faz uma junção, né? Ele determina que você faça um e outro. E aí eu posso, por exemplo, ter um campo muito comum, que é o order by, que eu já posso ordenar esse resultado através de um campo específico que eu escolha lá. Por exemplo, eu posso escolher o cpnome para ordenar. Se eu não informar nada a partir do order by, ele vai me fazer uma ordenação ascendente, padrão. Mas se eu quiser, por exemplo, que ele seja descendente, eu coloco o desc. Se você colocar o ASCII, é redundante, mas você pode pôr. Eu vou botar aqui o desc, perfeito? Vou executar a minha query. Olha por que ele me trouxe só uma linha. Porque ele só tem, certamente, um curso, que é o ID1, que é do primeiro período. Só uma turma do curso 1 que está no primeiro período. Tá certo? Vamos ver se isso é de fato, realidade. Estou na minha tabela, TB turmas. Eu vou ordenar aqui por curso. Primeiro vou ordenar por curso. 1. Agora eu vou ordenar por período. Foi o que eu pedi lá. Por período. Eu tenho período 1, eu só tenho uma linha que me satisfaz. A turma é a 1, onde o ID curso é 1 e o ID período é 1. Então a minha query me retornou exatamente o que eu solicitei. Se eu tiro este comando aqui, essa complementação do meu filtro, e reexecuto o meu código, ele vai me trazer todas as turmas do curso 1, independente do período, porque eu não usei para o filtro agora. E aí se repare que ele já fez uma ordenação descendente. Repare que o nome aqui, ele começa com 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Se eu omito isso aqui, ele já me traz, ou coloco o ASCII, que eu falei que é redundante, ele já me traz da mesma forma. Perfeito? Então, esses são comandos básicos para a gente trabalhar com select, para que vocês comecem a dar os primeiros passos no SQL aí. Nós vamos ver outros mais evoluídos agora. Vamos começar a trabalhar com junção de tabela na próxima parte do vídeo.